O mistério das testemunhas de Apocalipse, capítulo 11, representa a igreja em missão no mundo em meio às perseguições que a igreja sempre sofreu. Muitas pessoas olham para Apocalipse 11 e imaginam dois homens surgindo no futuro com poderes miraculosos, surgindo com poderes sobrenaturais, descendo do céu, ou algo semelhante de cunho literal. Mas quando lemos esse texto à luz da teologia reformada, que por sua vez é amilenista, percebemos que as duas testemunhas representam a própria igreja de Jesus Cristo em sua missão de testemunhar o evangelho para o mundo. Devemos entender também que o período descrito como 3 anos e meio em Apocalipse não aparece do nada. João, um profundo conhecedor do Antigo Testamento, ele destaca a profecia de Daniel capítulo 9. E lá em Daniel capítulo 9 encontramos a profecia das 70 semanas. Ou seja, a última semana da profecia de Daniel inicia-se quando Cristo morre e ressuscita pelo poder de Deus. Iniciando assim a última semana da profecia de Daniel. E essa última semana da profecia de Daniel é dividida em duas partes. 3 anos e meio, a primeira parte da última semana, e mais 3 anos e meio, a segunda parte da última semana. E 3 anos e meio é a era da igreja pregando o evangelho para as nações. E a segunda metade dessa última semana é marcada pela tribulação e perseguição orquestrada do inimigo contra o povo de Deus. É exatamente isso que Apocalipse retoma, ou seja, a profecia de Daniel 9. Os 42 meses, ou 1260 dias, ou 3 anos e meio, ou tempo, tempos e metade de um tempo, são expressões paralelas que descrevem a era da igreja entre a primeira e a segunda vinda de Jesus Cristo. Não são 3 anos e meios literais, num futuro próximo. A primeira metade da última semana da profecia é o tempo em que a igreja testemunha para o mundo a mensagem de salvação. Diante dessa compreensão, entendemos que as duas testemunhas de Apocalipse capítulo 11 não são dois homens literais que descem do céu com poder miraculosos como Elias e Moisés, Elias e Enoque, não. Mas as duas testemunhas é a igreja que testemunha a mensagem de salvação. As duas testemunhas representam a igreja em sua totalidade, desde os discípulos do Senhor Jesus até o último eleito do povo de Deus, nessa era da última semana. Já o número de 2 ou 2 testemunhas simboliza o testemunho fiel da mensagem. Você se lembra que em Deuteronômio toda a verdade era confirmada pela palavra de 2 testemunhas? Pois bem, João, um profundo conhecedor do Antigo Testamento, utiliza essa linguagem para mostrar que a igreja é a testemunha oficial de Jesus Cristo aqui nessa terra. As testemunhas, que é a igreja, aparecem vestidas de pano de saco. E isso representa a mensagem da igreja. Ou seja, a mensagem que a igreja testemunha não é uma mensagem de triunfalismo, prosperidade, riqueza material, não. A mensagem que a igreja testemunha é o arrependimento humilde, o juízo e a salvação que existe somente em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Nesse comentário de Apocalipse, o triunfo do testemunho, do professor Dr. Leandro Lima, ele diz que as duas testemunhas é descrita como que sai fogo da sua boca. E esta é a palavra que pregamos representado pelo fogo que sai da nossa boca. Ou seja, quando o texto diz fogo que sai da boca das testemunhas, isso não descreve um fogo literal, mas o fogo do texto representa a palavra de Deus, pois o evangelho salva os que creem, mas também endurece e condena os que rejeitam a mensagem de salvação. Veja que a igreja vence não pela espada, não por força, não por combate físico, não por cunho literal, mas a igreja triunfa pela pregação do evangelho. O texto também diz que as testemunhas têm poder de fechar o céu para que não chova, fazendo menção ao juízo espiritual para os que rejeitam a mensagem. Ou seja, quando o mundo rejeita Cristo, Deus entrega aos homens a sua própria cegueira e sequidão espiritual. É por isso que a missão da igreja não é política, não é cultural, também não é cultural militar. Veja que, em primeiro lugar, a arma que a igreja carrega é comunicar a mensagem de salvação. O principal propósito da igreja continua sendo a proclamação fiel das Escrituras. Já a segunda metade da última semana é um tempo de perseguição contra a igreja. Assim como em Daniel, a segunda metade da última semana é marcada pela grande tribulação contra os santos. Jesus ele falou disso em Mateus 24, no sermão escatológico. Ele disse que os eleitos passariam por tribulação, perseguição e sofrimento, mas Jesus também disse que por causa dos seus eleitos, aqueles últimos dias serão abreviados, ou seja, por amor aos eleitos, a segunda metade da última semana de Daniel 9 seria abreviada. A igreja atravessa e atravessará o deserto da perseguição e futuramente da grande tribulação, mas a igreja nunca é abandonada pelo seu Senhor. Satanás não governa o tempo, a besta de Apocalipse não controla a história. O sofrimento da igreja possui prazo determinado pelo Senhor. O texto diz que as duas testemunhas morrem, depois de 3 dias ressuscita. Isso significa a aparente derrota da igreja. Veja que o texto mostra um momento em que a besta aparentemente vence as testemunhas, que é a igreja. Diante disso, o mundo celebra, os inimigos de Deus comemoram, até parece o fim da igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas o fato do texto dizer que as duas testemunhas morreram e depois ressuscitaram, significa que, frequentemente ao longo da história, a igreja parecerá derrotada aos olhos dos homens. Haverá épocas em que o evangelho parecerá silenciado. Parecerá que a verdade foi silenciada ou ridicularizada e os santos, a igreja, esmagados. Mas então acontece algo glorioso que o texto nos ensina. O sopro de Deus entra novamente nas testemunhas, ressuscita as testemunhas, ou seja, a igreja se levanta, porque a igreja participa da própria vitória do Senhor Jesus Cristo. E ele reina. Assim como Jesus morreu e ressuscitou, a igreja também carrega uma dinâmica
constante de cruz e ressurreição ao longo de toda a sua história de existência. As duas testemunhas não são apenas dois personagens futuros, não, mas saiba que as duas testemunhas somos nós. Nós somos as testemunhas de Jesus Cristo neste tempo. A igreja que vive entre a perseguição e a esperança, pregando o evangelho num mundo hostil, sofrendo, mas perseverando, sofrendo feridas, mas jamais sendo destruídas. A última semana representa toda a era da igreja. É o tempo entre a primeira e a segunda vinda de Jesus Cristo. É o período da missão da igreja. E a segunda metade da última semana é marcada pela perseguição aos santos, mas a esperança para todos os crentes. Os dias serão abreviados por amor aos eleitos. Cristo, o Senhor, reina, e a sua igreja testemunhará a mensagem de salvação perseverantemente até o fim, para a glória do nosso Senhor, Deus e Pai de Jesus Cristo, do nosso Senhor.